Fala pessoal, sou Paulo Costa e hoje eu vou conversar com o Maurício Costa, que é o diretor do documentário Autodeclarado, que é um documentário que aborda várias vertentes, vários temas dentro da questão das cotas raciais no país. Além disso, o filme também está inscrito para concorrer a uma vaga ao Spirit Awards, que é o Oscar do cinema independente. Então, para começar, eu queria saber do Maurício, antes da gente falar do próprio documentário, as dificuldades de se realizar um filme totalmente independente como este. Eu queria saber isso. Os meus três filmes, o Era dos Gigantes, o Professor Táxi e agora o Autodeclarado, foram filmes que foram autofinanciados e financiados também pelo trabalho voluntário de várias pessoas envolvidas na equipe de produção e de pós-produção do filme. E mesmo as pessoas que foram remuneradas trabalharam a tarifas muito abaixo do que você trabalharia no cinema profissional, todo mundo envolvido e todo mundo realmente acreditando nos projetos, né? Em vários níveis. O autodeclarado, especialmente, é um projeto que seria mais difícil de decolar se a gente dependesse, por exemplo, se nós realmente fôssemos esperar por algum tipo de financiamento externo, ia ser muito difícil, porque o tema é muito controverso. Ele é entendido em alguns momentos como um tema de nicho, embora não seja, e essa perspectiva muda depois que as pessoas assistem o filme, especialmente, Uhum. né? E principalmente porque a partir do momento que você não é um diretor do mainstream, você não é alguém muito conhecido, então isso realmente fica mais difícil, né, para tirar o projeto do chão. Por outro lado, eu acho que é importante dizer também que hoje em dia, até pelo desenvolvimento das tecnologias, né, e para fazer um documentário, especialmente, que é um documentário baseado em entrevista, né, aliás, porque, por exemplo, uma das coisas, por que o documentário é baseado em entrevista? Entre outras coisas, porque esse é o modelo economicamente mais viável para você fazer um documentário independente desse Uhum. nível, né? Se nós decidíssemos, por exemplo, eu vou ficar seguindo personagens ao longo de um ano, isso seria financeiramente inviável, tecnicamente inviável, né? Com as entrevistas marcadas, agendadas, se torna economicamente mais viável. Então, a gente tem que, na verdade, fazer uma combinação entre a linguagem artística, né? E as nossas possibilidades orçamentárias para tentar fazer a melhor combinação, né? Uhum. Entendi. E até mesmo como você falou, agora já entrando no autodeclarado, ele traz um tema controverso e, querendo ou não, as políticas públicas de cotas no Brasil, ele é um assunto muito recente, né? Se a gente for falar realmente puxando por datas, de 2003 para cá, querendo ou não, ainda é uma coisa recente e geram debates até hoje. E dentre as vertentes que o documentário traz, né, as diversas ramificações, eu acho muito interessante que ele mostra que o processo do autodeclarante, né, da autodeclaração, ele é muito burocrático e, de certa forma, para algumas pessoas que se inscrevem, é até constrangedor. Eu queria que você comentasse isso. E também tem aquela encenação, né, no filme, no documentário, Sim. como que foi feito todo esse processo também de roteirização, de levar isso e desenhar, né, de uma forma que qualquer espectador consiga entender. Ok. Bom, sobre o debate sobre cotas, é até importante deixar claro, né, que o Autodeclarado não é um filme sobre a validade das cotas, Uhum. certo? Porque, muito embora ainda exista debate na sociedade brasileira sobre a validade das cotas, em termos de política pública, já é uma política pública que se consolidou. Mesmo com a revisão da lei de cotas, agora em 2022, a revisão de lei de cotas das universidades, se a lei de cotas acabasse, isso não impediria que as universidades implementassem, que várias universidades implementassem as cotas autonomamente, por exemplo, ou que as ações afirmativas fossem aplicadas de outras formas, não seria um impeditivo, tanto que a lei de cotas federal é de 2012 e as cotas nas universidades federais começaram em 2003, né? Então, isso é um fator. Claro que seria um retrocesso, né? Você Uhum. acabar com a lei de cotas. E não faz muito tempo, teve agora, faz alguns meses, 3 meses, teve uma pesquisa, não lembro qual foi o instituto, acho que foi o Datafolha,
que consultou a população sobre a sua opinião sobre as cotas, e nós tivemos o apoio de 50% da população e a oposição de mais ou menos 30%. Então, quer dizer, existe hoje, não necessariamente um consenso, mas existe uma maioria da população que entende a importância das cotas e a importância das ações afirmativas, e que, obviamente, nós temos uma geração inteira, né, de pessoas que se formaram nas cotas, que se formaram no ProUni, né, que já tiveram tempo de fazer, de entrar como cotistas na universidade, de fazerem concursos públicos, talvez como cotistas, talvez não. Então, tem um salto geracional, uma mudança de projeção e de perspectiva social muito grande. Dito isso, nós entramos, então, na questão da autodeclaração e de vários conceitos que o filme debate, né, que basicamente se concentra em o que é ser pardo e qual seria o pardo da cota ou não seria o pardo da cota, e o filme apresenta diferentes perspectivas sobre isso, com representação de correntes diferentes, movimento negro, de pessoas que se submeteram a processo de verificação em várias regiões diferentes do Brasil. Então, no Maranhão, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Rio Grande do Sul e na Bahia, certo? E como, né, as percepções mudam no Brasil, né? Eu acho que uma das grandes coisas, dos grandes debates que surgiu ali no filme, é exatamente a divergência que existe entre a definição legal do que é considerado negro no Brasil e a percepção real do que é considerado negro no Brasil, que no filme, lá, um dos entrevistados fala que é o que é o negro da rua, né? O que é entendido ali na rua como negro. Na definição legal do Brasil, pretos e pardos formam o grupo dos negros. Todas as estatísticas são baseadas no grupo de pretos e pardos. A cota de 20% é baseado na época que ela foi estabelecida, nos 47% de pretos e pardos autodeclarados, que hoje são 54% de autodeclarados pretos e pardos, certo? Então, o conjunto do que é a população negra do Brasil, estatisticamente falando, é o conjunto da população autodeclarada, e é isso que define as políticas públicas. E todas as movimentações que se fazem na defesa de políticas públicas se baseia nessa maioria racial de pretos e pardos, 54%. Certo? Sim. Ok. Mas aí nós vamos para a realidade. Esse 54% inclui um ACM Neto, que é autodeclarado pardo. Não vou entrar no mérito aqui se o ACM Neto é pardo ou não é pardo, mas como esse é um caso bem evidente, né, no momento agora da eleição, quando você fala que 54% da população brasileira é negra, está incluída a autodeclaração da ACM Neto. Se ela é válida, se é verdadeira, se é outra história. Certo? Mas o fato é que, nesse 54%, aquela autodeclaração está incluída. Isso gera um monte de contradições. Isso faz com que várias pessoas que são pardas claras, né, em cotas que são para pretos e pardos, se autodeclarassem e, a partir daí, passassem a ser interpretados como fraudadoras, em alguns casos, realmente tentando se aproveitar, mudando sua autodeclaração, e em outros casos, levando a injustiças de pessoas que evidentemente são pardas e não estão fraudando, mas são excluídas, tratadas como brancas e muitas vezes canceladas e perseguidas nas redes sociais, sofrendo vários danos psicológicos sob acusação de estarem mentindo sobre a sua autodeclaração. Certo? Inclusive, tem até um depoimento de um dos entrevistados que ele diz algo que eu achei muito interessante, que ele fala que para sofrer um racismo ele é preto o suficiente, mas para entrar num regime de cotas, não. Exatamente. Eu acho que o grande problema que se apresenta não é necessariamente você entender o que seria branco, certo? E aí que vai entrar a discussão sobre o colorismo, né? Por quê? Porque entrou o Pelé e entrou a Xuxa, ninguém tem dúvida. A Xuxa entrou na sala, eu sou negra aqui porque eu me declaro parda. Beleza, tchau, mas não, né? Tchau e benção. Entrou o Pelé lá, o Pelé atrás e não, na verdade eu sou branco. Desculpa, você não é branco, né? Não existe essa discussão. Quando você entra na população mestiça, é que a coisa começa a ficar complicada, porque aí nós não só
começa a haver uma discussão sobre gradação de preconceito sofrido, que não está estabelecida na lei, né? Não é tipo, eu sofro mais preconceito que este, então este aqui necessariamente não tem o benefício, isso é uma coisa, poderia até ser o dever ser, mas não é o que a lei estabelece. Uhum. E como as percepções mudam nas diferentes regiões do Brasil, às vezes na mesma cidade, às vezes na mesma localidade, entre classes sociais diferentes. E o que é a percepção, por exemplo, de você ser uma pessoa parda, mas ser a pessoa de pele mais escura, cercado de pessoas de pele clara? E o que é você ser uma pessoa parda e ser a pessoa de pele mais clara, cercado de pessoas mais escuras? São experiências totalmente diferentes. Fora a composição racial do Brasil. Eu, por exemplo, venho de uma região onde os pardos são minoria absoluta. Existem mais pretos que pardos no sul do Brasil, certo? O Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o meu estado, tem 77% de brancos, 13% de pretos e 10% de pardos, certo? Isso dentro das estatísticas de autodeclaração, né? Óbvio que sempre vai haver brancos que deveriam ser pardos, pardos que deveriam ser brancos, pretos que se declaram pardos, mas isso não muda, digamos assim, as grandes massas do conjunto da população. Lá, a experiência de você ser uma pessoa de pele mais escura, numa família de pessoas de pele mais clara, como foi a minha, leva a experiências que eu não teria se eu tivesse crescido na Bahia. Cresci na Bahia, a minha pele é mais clara que a maior parte da população, tenho nariz fino, cabelo liso, não tem discussão. Cresci no Rio Grande do Sul, cercado de pessoas brancas, muitas pessoas loiras, assim, você é um escurinho. A piada com você é porque você é preto. O erro que você cometeu é porque você é negro, porque você faz a veste preta. Esse não é o tipo de piada que acontece com seu colega loirinho. Entendeu? Nenhum dos meus primos brancos foi chamado de Kunta-Kinte. Eu fui chamado de Kunta-Kinte. Agora vou lá, eu lá dizer na Bahia que eu fui chamado de Kunta-Kinte, as pessoas vão rir da minha cara. Entendeu? Mas o que que eu quero dizer com isso? É que você pode chegar numa situação dessas, aí você vai dizer que essa pessoa está inventando, que a experiência é mentira e tal. Então, você tem muitas coisas que são colocadas em termos de identidade racial hoje nesse debate, como se existisse uma valorização absoluta no Brasil que não existe. Certo? Ah, você não é entendido como negro no Brasil. Não é verdade. Pode até ser que a pessoa não seja entendida como negra em nenhum lugar do Brasil, mas o entendimento do que é uma pessoa que sofre racismo no Sul totalmente diferente do que acontece na Bahia, que é diferente do que acontece no norte do Brasil, onde você tem uma influência da população indígena muito maior, por exemplo, né? Que é diferente do que acontece no Centro-Oeste, onde você tem uma população muito mais mestiça, certo? É diferente se você vai a Salvador, onde as tonalidades de pele mais clara vão te embranquecendo, e de onde eu venho, onde as tonalidades de pele mais escura vão te enegrecendo. O processo é o contrário, certo? E o filme vai muito fundo nesse debate. Sobre a roteirização. Teve algumas escolhas ali que foram feitas. A primeira, né, da encenação, é que nós escolhemos uma pessoa que ficasse exatamente no meio do caminho, né? Exatamente no meio do caminho, que gerasse dúvida, né? Que não fosse absolutamente evidente que essa pessoa seria aceita, né? E nem que ela não seria aceita, certo? Então, escolhemos uma pessoa que tivesse a cor da pele no meio do caminho, que fizesse um corte de cabelo que pudesse ser interpretado de forma ambígua e que tivesse os traços menos evidentes, né? Sim. O interessante sobre a Thaís, por exemplo, que foi a atriz que fez filme, é que se você vira a Thaís fora do filme, dificilmente você vai ter alguma dúvida sobre a negritude da Thaís. Então, só para ver como esse tipo de coisa muda a percepção. A outra questão que nós fizemos aí é baseada nos relatos que nós temos. Assim, entrevistamos
várias pessoas que participam de comissões de verificação, conversamos com candidatos de comissões de verificação, tem vários debates que foram transcritos em processos judiciais, né? Então, a encenação e os diálogos da encenação foram muito baseados nesse conjunto de informações. Mas uma coisa interessante sobre isso é que, especialmente nas sessões que nós tivemos em Brasília e São Paulo, né? Nas sessões ao vivo, né? Uhum. E de várias outras pessoas que assistiram o filme por outras razões, e várias pessoas que participam de comissões de verificação assistiram o filme. Nenhuma delas, até hoje, se manifestou para dizer que o filme faz um retrato injusto do debate. Certo? Agora, por que isso? Porque para várias pessoas, quando você vê aquele debate, pode ser chocante, né? Uhum. Quando você para aquilo e vê a pessoa está discutindo o quão crespo é o cabelo, como é o nariz, como é a cor da pele, mas na heteroidentificação racial fenotípica, o que mais você vai discutir? E é exatamente disso que vem a contradição, né? Então, assim, se por um lado as comissões de heteroidentificação foram criadas para evitar que pessoas evidente brancas se aproveitem das cotas, como vinha acontecendo, e sim, as tentativas de fraude são verdadeiras, também é verdade que muitas injustiças estão acontecendo na exclusão de pessoas pardas que não estão fraudando nada e são, sim, vítimas de preconceito. E é por isso que o filme ele levanta a pergunta e não tem nenhuma intenção Uhum. de dar a resposta. Essa é uma das coisas, um dos equívocos também que se tem quando se vai falar do autodeclarado sem ter visto o filme, é imaginar que o filme seja uma pregação, né? Uhum. De uma posição, e ele não é, né? Ele mais ou menos não, ele é um filme que foi feito para cutucar. Não, e ele abre assim um leque para diversas discussões dentro do assunto. Isso que eu acho mais interessante. Puxando até um gancho, essa questão da regionalização e a questão dos pardos realmente foram dois tópicos assim que me chamaram a atenção, de eu ficar até preocupado, falando, não, como assim? Como que isso acontece e a gente de certa forma não tem acesso a esses dados e precisou de um documentário para abrir a mente, falar, ó, é isso que está acontecendo. E a questão dos fraudadores, eu até comentei mais cedo com a Bárbara, o cara que fez blackface, aquilo é chocante. Como pode um rapaz branco ser aprovado num concurso como cotista racial? Lucas Soares Fontes tem 24 anos, pele branca e olhos claros. Esta é a foto do RG. Esta é a foto da carteira de motorista. Esta é a foto do passaporte. E esta é a foto que Lucas apresentou para prestar o concurso para o INSS. Ele quis, se fazer passar por negro. Ele encaminhou uma fotografia adulterada com o fim de ludibriar e, com isso, lograr a sua aprovação na cota reservada para negros. Sim. Aquilo Totalmente. Chocante. Totalmente. Não, é impressionante, né? Por outro lado, a gente também tem a personagem que ela foi acusada de ter cometido uma fraude quando ela não fraudou nada, ela passou na comissão, mas tipo, você vê ela hoje, ela fez plástica. Sim. Né? Então, se você olha para ela hoje, realmente parece que ela nunca foi o que ela realmente é, mas quando você vê como ela era, como eram as fotos dela, a história dela de família, existe uma diferença entre você, para mim, né? Esse é o meu conceito. Assim, obviamente, o Autodeclarado é um filme posicionado, mas ele é equilibrado, né? Uhum. Na disputa das posições que estão ali representadas. Uma coisa é você dizer, eu acho que essa pessoa não merecia cota. Outra coisa é você dizer, esta pessoa está mentindo sobre a sua identidade, que isso seria fraude. Uhum. Né? Então, tem que essa automatização dos conceitos é que é muito complicada. E no filme nós temos, né, tipo, que é basicamente a posição da Sueli Carneiro, que é uma figura histórica, e que no filme ali não a Sueli Carneiro, né, mas a posição é representada pela Winnie Bueno, né, que é, inclusive, discípula da Sueli Carneiro, né, e que faz a discussão, então, sobre colorismo, né, que é essa disputa que se estabelece entre os níveis de vantagem que são atribuídos às pessoas de acordo com a cor da pele. Certo?
E aí se cria a situação, então, de, ok, como você tem a pele mais clara, então você tem algumas vantagens, você tem que estar excluído das ações afirmativas ou não? Né? E essa é a disputa agora, né? As cotas têm que ser mais inclusivas ou as cotas têm que ser menos inclusivas? Certo? Eu acho que é indiscutível a necessidade de ter um mecanismo que evite a fraude. Uhum. Com certeza. Mas as comissões de heteroidentificação são o melhor mecanismo hoje em dia? Certo? Porque você tem várias questões que o filme levanta e que são perguntas mesmo, entendeu? Porque o filme não é uma pregação contra as comissões, certo? Mas, por exemplo, bom, ok, aí eu fui a outra comissão, fui reprovado e aí eu virei fraudador agora? Uhum. O que faz que eu seja aprovado ou reprovado numa comissão, mesmo que eu esteja na mesma região? Porque as comissões são por instituição. Posso ser aprovado numa universidade, recusado em outra universidade. Posso ser aprovado no concurso, recusado no outro concurso. Isso é muito difícil. Por outro lado, se você for... Quanto mais objetivo você tenta ser na avaliação, mais você se aproxima da frenologia. Uhum. Então, cria uma contradição muito complicada sobre... em relação ao que fazer e como proceder. Por exemplo, agora mesmo, para o censo, estamos aí vendo as campanhas de se autodeclare negro. Tem que aumentar o número de negros, tudo e tal. Mas aí, ok, aí na semana que vem, ok, me autodeclarei negro, agora eu tenho direito. Não. Tem o debate da afroconveniência também, né? Sim. Que é uma parte importante do filme, né? E que é um dos debates, eu acho que é um dos conceitos mais importantes que está diretamente associado ao colorismo. Certo? Inclusive o Espartaco Santiago, no filme, tá no segundo trailer do filme, faz a fala, tá, mas como assim a afroconveniência? É conveniente para mim sofrer racismo? Como é que pessoas pardas são afroconvenientes se elas são as que mais estão morrendo? Eu não sei. É conveniência para mim ser assassinado? É conveniência para mim ser explorado pelo sistema racista? Né? Porque se parte do pressuposto do seguinte, vamos tentar analisar friamente. Você passou a vida inteira tentando se desassociar, certo? Da negritude de alguma forma. Por que você tenta se desassociar? Porque você sabe que você vai ser vítima de preconceito. Então tem toda uma construção para que a pessoa se aceite, certo? Para que a pessoa assuma o que ela realmente é. E quando ela faz isso, ela vai... não, agora você tentou aqui, você é fraudador. Óbvio que isso é uma coisa unânime, né? Isso existem divisões, debates, né? Mas essas coisas acontecem nas redes sociais, porque é uma divisão, na minha opinião, essa é uma divisão que beneficia mais quem é contra as ações afirmativas, né, do que quem é a favor. Certo? Exato. Esse é o ponto. E foi o que até você falou, o documentário justamente ele abre para que a gente interprete e tire as nossas próprias conclusões muito mais do que o que você falou, né? Ser uma pregação. Maurício, até saindo um pouco agora do próprio documentário, eu queria saber da inscrição dele ao Spirit Awards. Ok. Bom, o Spirit Awards, enfim, digamos assim, é o Oscar do cinema independente nos Estados Unidos, mas ele é aberto para submissões internacionais, de filme internacional e de documentários. Tanto documentários quanto filmes internacionais são submissões mundiais, né? São inscrições mundiais. Na discussão com o distribuidor internacional do filme, nós somos distribuídos para Bret's Filmes, do território brasileiro, e pela KDMG no resto do mundo, né, para o lançamento digital. Nós decidimos fazer o lançamento do filme nos cinemas dos Estados Unidos, né, agora em novembro, né, limitado, evidentemente, para fazer a qualificação, e submeter o Spirit, porque nós acreditamos que esse tipo de decisão e de estratégia vai ajudar a chamar atenção não só para o filme, mas vai ajudar a chamar atenção para o debate racial. Porque colorismo, que é o tema base, né, o tema ali que perpassa toda a discussão do autodeclarado, nome internacional Dear Brown People,
Uhum. Ele é um tema que tem relação, quer dizer, ele funciona no mundo inteiro. Colorismo na Ásia é um tema muito forte, muito pesado, na Índia, na China, né, em vários países da Ásia. É um tema fortíssimo nos Estados Unidos, né? É um tema fortíssimo na América Latina inteira, ainda que não em relação à população de origem africana, mas à população de origem indígena, né? É um tema forte no Brasil, que está ganhando projeção em termos de debate agora, ainda que seja uma questão da nossa prática, né, de vida diária, de vida cotidiana. Tem muito peso na Europa, certo? Principalmente em função da imigração, né? Porque as disputas étnicas intra-africanas têm relação com colorismo também, certo? Então, a inscrição no Spirit tem o objetivo, na verdade, de projetar o filme internacionalmente e de projetar o debate. Claro que ninguém aqui tem a ilusão de que o filme vai ser indicado para o Spirit Awards, concorrendo com documentários de milhões de dólares do mundo inteiro, né? Mas isso vai permitir que o documentário seja visto e que ele talvez consiga incitar o debate sobre colorismo internacionalmente. Interessante. Mas eu acho que você fala que seria meio que impossível, eu acredito que não seja tão impossível, que a gente tem um exemplo atual no Brasil, que foi o Sócrates, né? Que é um filme de baixíssimo orçamento e que levou o Spirit, foi indicado e acabou levando. Então, eu acredito que pelo tema, até como você falou, de ser uma coisa global, eu torço para que pelo menos indicado ele seja. Não, tomara. Eu não nutro essa esperança, mas eu acho que somente a gente tem a possibilidade de ter o espaço, né? Porque a Film Independent, ela tem 8 mil membros, né? E os 8 mil membros da Film Independent são pessoas que são pessoas da indústria, são pessoas que importam, né? Então, 10% deles são membros da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, são membros dos sindicatos atores, sindicatos roteiristas, sindicatos produtores, né? Então, o filme vai chegar, na verdade, nos formadores de opinião, né? E isso vai acabar tendo repercussões depois para o lançamento digital do filme, né, internacional. Mas o nosso objetivo com isso realmente é chamar atenção para o filme, não é tanto ganhar a indicação. Talvez eu esteja sendo muito modesto, eu me surpreenda, mas a nossa estratégia realmente é chamar atenção para o tema. Bacana. Até para a gente também não esticar muito o assunto, que eu sei que você está longe, nós estamos separados por um fuso de 4 horas. É verdade. O autodeclarado ele já está disponível para compra e locação digital nas plataformas, é isso? Isso, exatamente. Ele está no Brasil, ele foi lançado só no Brasil agora, né? Deve ser lançado internacionalmente em janeiro de 2023, entre 16 e 22 de novembro vai ter um lançamento limitado nos cinemas dos Estados Unidos, né? No Brasil está disponível, eu acho que o acesso mais simples, né, e mais direto, YouTube Films, Google Play, Microsoft e iTunes, Claro TV+, e Vivoplay. Essas são as 6 plataformas nas quais o filme está disponível. Legal. Então, se você está assistindo essa entrevista, não assistiu ainda o documentário, ficou curioso, também quer entender um pouco mais sobre tudo isso que a gente conversou, é só acessar uma dessas plataformas e assistir Autodeclarado. Maurício, foi um prazerzão falar com você. Igualmente. Obrigado. Um contato que eu tive na universidade que começou a me ajudar a me reconstruir enquanto pessoa negra, afrodescendente, com orgulho disso, foi quando a gente conheceu o conceito de afroconveniente. Afroconveniência são as pessoas que se lembram da sua negritude quando convém. Eu tenho uma aluna que trabalha sobre o tema, ela é parda e se considera negra e bem engajada no movimento negro, que participou de algumas reuniões em que ela não pôde falar porque ela era considerada
parda. E ela usaram uma expressão contra ela chamando-a de afro-bege. Além de ser moda o privilégio de ser branco, eu inventei no Brasil a expressão o privilégio de ser pardo nas ações afirmativas. Se eu chegasse aqui e falasse assim, não, eu me considero uma pessoa branca, não ia mudar nada. As pessoas na rua não iam me ver como uma pessoa branca. Quem estava se beneficiando eram os pardos mais claros. A questão da autodeclaração, ela é uma via de mão dupla. Como é que pessoas pardas são afroconvenientes se elas são as que mais estão morrendo? Eu não sei. É conveniência para mim ser assassinado? É conveniência para mim ser explorado pelo sistema racista? Quase que a totalidade das vagas de cota no Brasil são ocupadas por pardos e não por pretos. Quando o Estado me dá um direito por eu ser negra, aí a pessoa fala, não, mas você nem é porque isso, você é negra? Não, negra é uma pessoa muito escura. O seu achismo não muda o racismo que eu vivi. Se não tivesse escravidão, não tinha pardo.